Olá, meu nome é Eduarda Campos, eu sou estudante da Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT, no curso de Engenharia de Controle e Automação. Nesse semestre, eu estou matriculada na disciplina Projeto e Desenvolvimento de Software, pela qual foi designado que eu fizesse a leitura de um artigo e gravasse esse vídeo e pudesse estar explicando sobre ele. O artigo que eu escolhi se chama Um Guia Definitivo para o Scrum, as regras do jogo. Ele foi desenvolvido por esses dois autores, publicado em julho de 2013 e traduzido posteriormente por Fábio Cruz. Antes da gente estar se aprofundando no Scrum em si, é importante que a gente tenha bem claro a definição do Scrum. O Scrum é um framework estrutural, utilizado para gerenciar o desenvolvimento de produtos complexos. No Scrum, as pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, sempre em busca de gerar produto de alto valor. Os times Scrum são associados a papéis, eventos, artefatos e regras, sempre com um propósito específico. É importante dizer que o Scrum é uma ferramenta simples e fácil de entender, só que totalmente complexo e difícil de dominar. Então é importante que as equipes estejam completamente alinhadas, que tenha bastante diálogo entre os membros e que todo mundo esteja empenhado em gerar o mesmo resultado no final. O que seria esse resultado? Concluir a sprint com sucesso e gerar um produto de alto valor. Agora que já entendemos o que é o Scrum, vamos entender a teoria que está por trás dele. O Scrum é fundamentado nas teorias empíricas de controle de processo. E o empirismo, ele afirma que o conhecimento vem da experiência e a tomada de decisão são baseadas no conhecimento. É importante dizer que são 3 pilares que apoiam a implementação do Scrum. Esses 3 pilares são transparência, inspeção e adaptação. Vamos estar vendo e comentando sobre cada um deles a seguir. Quando falamos do pilar transparência, estamos dizendo que os aspectos significativos do processo devem estar visíveis aos responsáveis por gerar resultado. Isso significa que devem haver aspectos definidos como um padrão comum. Dessa forma, os observadores vão compartilhar o mesmo entendimento daquilo que está sendo visto. O pilar inspeção, ele é um pilar muito importante dentro do Scrum. E significa dizer que frequentemente vai ser inspecionado os artefatos dentro do Scrum para poder verificar qual direção aquilo está seguindo, se está sendo realmente seguido o caminho que foi planejado e pensado inicialmente. É importante lembrar que essas inspeções não devem ser tão frequentes e também não devem ser tão espaçadas. Esse pilar inspeção ele é muito importante dentro do pilar de adaptação. Quando verificado que a equipe saiu dos limites aceitáveis, ela deve se reorganizar e ajustar o trabalho que está sendo feito. É importante que esse ajuste seja realizado o mais rápido possível. Dessa forma, menos tempo produzindo aquilo que está fora dos limites aceitáveis vai ser gasto. Agora que nós vimos sobre os pilares do Scrum, estamos prontos para entender um pouquinho sobre os artefatos do Scrum. Os artefatos são representados pelo trabalho, que fornece a transparência e as oportunidades de inspeção e adaptação. Então aqui conseguimos entender que aqueles pilares eles são utilizados diretamente nos artefatos do Scrum. É importante entender também que os artefatos eles são projetados especialmente para maximizar a transparência das informações. Os artefatos utilizados no Scrum são basicamente 3: backlog do produto, backlog da sprint e o incremento. Vamos estar entendendo cada um deles. O primeiro artefato que vamos estar conversando a respeito vai ser o backlog do produto. Ele nada mais é que uma lista ordenada de tudo que é necessário no produto. É importante dizer que ele nunca está completo, especialmente porque no início vão ser estabelecidos apenas os requisitos conhecidos e melhor entendidos. Ao longo do processo vão ser incrementadas muitas outras coisas, principalmente porque vai começar a conhecer melhor o produto e a imaginar coisas que a gente no início nem sabia que era necessário. Dentro do backlog
Estão listados as funções, características, requisitos, melhorias e correções necessárias. Quando falamos que o backlog do produto está passando por um refinamento, significa que nele está sendo adicionado mais detalhes, estimativas e a ordem dos itens. Essa ordem dos itens é importante entender, pois quanto mais alta a ordem do item, mais detalhado ele deve estar escrito. E quanto mais baixa a ordem do item, mais simples pode estar escrito ali. Por isso que dizemos sempre que o backlog é uma lista ordenada, sempre ordenado com relação à prioridade. Outro artefato é o backlog da sprint, que são conjuntos de itens do backlog do produto que agora foi selecionado para aquela sprint em específico. Nela, possui a previsão do time de desenvolvimento sobre qual funcionalidade estará disponível, no próximo incremento. Ela é modificada durante toda a sprint e pertence exclusivamente ao time de desenvolvimento. Está sempre visível para todo o time de desenvolvimento. O backlog da sprint torna visível todo o trabalho que o time de desenvolvimento identifica como necessário para atingir o objetivo da sprint. Então, ela é algo muito importante para o time de desenvolvimento. Nós falamos sobre incremento e agora vamos estar entendendo o que é esse artefato denominado incremento. Basicamente, ela é a soma de todos os itens do backlog do produto completos durante a sprint. Ao final de uma nova sprint, um novo incremento deve estar pronto. Aqui eu coloquei pronto entre aspas, porque nós temos que entender o que é essa definição de pronto. É importante dizer que o trabalho dentro do Scrum ele pode ser feito em etapas, Afinal de contas, a sprint, que veremos mais para frente, ela diz justamente isso. Em cada etapa vai ser desenvolvido uma parte. E essa parte, ela pode estar pronta agora, mas quando for adicionar uma outra parte, pode ser que seja necessário alterar alguma coisinha para que essas duas partes possam se conversar. Por isso que esse pronto está entre aspas, porque não significa que é algo pronto que nunca mais vai ser mexido, e sim algo que provavelmente, possivelmente, mais para frente pode ser alterado. Não é algo estático. O Scrum ele é desenvolvido por pessoas, pelo time Scrum, que possui duas características muito marcantes: auto-organizável e multifuncional. Auto-organizável significa que o time sempre vai encontrar a melhor forma de completar seu trabalho de maneira autônoma, sem precisar que alguém fora do time delegue tarefas. Multifuncional quer dizer que o próprio time possui todas as competências necessárias para completar o trabalho. O time Scrum é projetado para aperfeiçoar a flexibilidade, criatividade e produtividade, sempre com entregas interativas e incrementais. Ele é composto por Product Owner, time de desenvolvimento e Scrum Master. O Product Owner, como o próprio nome já diz, é o dono do produto. Ele é responsável por maximizar o valor dos produtos e do time de desenvolvimento. Ele é a única pessoa responsável por gerenciar o backlog do produto, de maneira que inclua expressar claramente os itens do backlog do produto, ordenar os itens do backlog do produto, garantir o valor realizado pelo time de desenvolvimento, garantir que o backlog do produto seja visível, transparente, claro para todos, e também garantir que o time de desenvolvimento entenda os itens do backlog do produto e o seu nível necessário. É importante dizer que o Product Owner é uma pessoa e não um comitê, e ele não precisa fazer todas as tarefas, ele pode delegar. Muito falamos sobre o time de desenvolvimento, mas até agora não definimos quem é esse pessoal. Eles são os responsáveis por realizar o trabalho de entregar uma versão usável que potencialmente faz parte do produto final. É um time repleto de sinergia, e as principais características do time são: auto-organizado, multifuncional, não possui subtime. Mesmo com habilidades diferentes dos integrantes, a responsabilidade de entrega é do time e não de um integrante em específico. E todos do time são desenvolvedores. É importante destacar o tamanho do time, já que ele deve ser pequeno o suficiente para ser ágil e grande o suficiente para entregar dentro do prazo da sprint. O Scrum Master ele é responsável por garantir que o Scrum seja entendido e aplicado. É importante que todos os membros do time Scrum entenda como o Scrum está sendo aplicado e realmente pratique o Scrum. E ele é responsável por gerenciar essa parte.
Ele trabalha diretamente com todos os membros do time Scrum e também trabalha diretamente com a organização que está solicitando o trabalho. Vamos falar agora sobre os eventos do Scrum. É importante destacar que todos eles possuem uma duração fixada e essa duração tem que ser respeitada. Chamamos essa duração de time-boxed. Os eventos são uma oportunidade de inspecionar e adaptar e são projetados para transmitir transparência. Lembram dos 3 pilares? Em todos os eventos do Scrum, eles são sempre respeitados, mantidos e observados. A sprint é um container para outros eventos. A partir de uma sprint surgem vários eventos e vamos estar falando sobre eles agora. De maneira simples, a sprint é o coração do Scrum. Ela tem duração de 1 mês ou menos, e esse tempo é necessário e utilizado para criar uma nova versão potencialmente utilizável do produto. Uma sprint inicia logo após o término da outra, e ela é composta por reuniões de planejamento, reuniões diárias, desenvolvimento, revisão e retrospectiva. Vamos falar sobre cada um deles. A reunião de planejamento, ela ocorre em um tempo máximo de 8 horas para uma sprint de 1 mês, sendo que esse tempo pode ser menor para sprints menores. O Scrum Master, ele é responsável por garantir que o evento ocorra e garantir que os participantes entendam o propósito dessa reunião. Ela tem o objetivo de responder as seguintes questões. Qual o objetivo da sprint? O que pode ser entregue como resultado do incremento da próxima sprint? Como o trabalho necessário para entregar o incremento será realizado? A reunião de planejamento, como o próprio nome já diz, é a reunião responsável por planejar a sprint. Reunião diária. Ela ocorre somente entre o time de desenvolvimento. Tem um tempo máximo de 15 minutos e é aquela reunião necessária para que o time de desenvolvimento sincronize as atividades e crie planos para as próximas 24 horas. Também pode ser usada para inspecionar o progresso em direção ao objetivo da sprint. É mantida sempre no mesmo horário e local, para facilitar, já que ela está ocorrendo todos os dias, e também para deixar todo mundo acostumado com aquilo. O objetivo principal é responder as seguintes questões. O que eu fiz ontem que ajudou o time a atender a meta da sprint? O que eu farei hoje para ajudar o time a atender a meta da sprint? Eu vejo algum obstáculo que impeça a mim ou o time no atendimento da meta da sprint? Revisão. O tempo de duração de uma reunião de revisão é em torno de 4 horas, mas pode ser menor se a sprint durar menos que 1 mês. É uma reunião informal executada no final da sprint para inspecionar o incremento e adaptar o backlog do produto. O objetivo dela é verificar o que foi incrementado, analisar a linha do tempo, orçamento e potenciais capacidades, analisar em qual mercado a próxima versão a ser lançada se enquadra, discutir o que foi bem sucedido e o que não foi, esclarecer o que foi pronto e não pronto. Retrospectiva. Tem duração máxima de 3 horas, mas também pode ser menor em sprints inferiores a 1 mês. Ela ocorre depois da revisão e antes do planejamento, e é uma oportunidade de inspecionar a si próprio e criar um plano de melhorias para a próxima sprint. Um evento muito importante de ser comentado é o cancelamento de uma sprint. A sprint somente é cancelada pelo Product Owner, e os motivos podem ser obsoleto, mudança na direção do mercado ou mudança na direção das tecnologias. Quando ocorre um cancelamento de uma sprint, ocorre uma revisão daquilo que já está pronto e aquelas partes que estão incompletas são reestimadas e colocadas no backlog do produto. Cancelamentos são muito incomuns e traumáticos, principalmente porque é muito planejado antes de iniciar uma sprint e também porque o tempo de duração é muito curto. Então, geralmente, é muito difícil qualquer um desses motivos ocorrer dentro de um prazo de 1 mês. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Aqui eu deixo o meu e-mail para contato, caso vocês queiram entrar em contato comigo para eventuais dúvidas. Muito obrigada e até a próxima!